Olá, então. Olá, Oi, Oi, bom dia. bom dia. bom Oi, oi, dia. oi. Está gravando então hoje mais um vídeo do nosso bate-papo Enneagrama, sempre com o objetivo de trazer essas reflexões, percepções, nossas experiências, né, nossos aprendizados sobre os eneatipos e de uma forma bem informal, bem como um bate-papo mesmo, uma conversa. E hoje a gente vai falar sobre o tipo 4. É o último tipo da tríade emocional, então conhecido como o original, o criativo, o individualista, o romântico, né? O melancólico. A gente vai falar um pouquinho então sobre essa energia, compartilhar as belezas e as dores, né? Do que a gente percebe Uhum. no tipo 4, que é um tipo que introjeta as emoções, né? Diferente, então, do que a gente já gravou aqui, já falou sobre o 3 e o 2, né? O 3, às vezes, com essa dificuldade de perceber o seu mundo interno, o 2, muito voltada para fora, para fazer pelos outros. O 4 faz esse mergulho e fica lá no seu casulo, né? Sim, profundo ele. Profundo, exatamente. Tá lá embaixo na mandala do Enneagrama também, né? Junto com o 5, é um tipo das profundezas. O que a gente vê, então, de belo, de bonito nesse perfil? Para a gente começar esse bate-papo. Casulo das emoções. Bom, acho que você começou a falar aí de o que a gente vê de belo e a primeira palavra que vem quando a gente fala tipo 4 é a beleza, né? Se a gente for falar do que tem de melhor é encontrar a beleza no mundo, porém a beleza que está nos olhos de quem vê e essa busca, né? Imagina a desconexão com essa beleza do mundo que o 4 está buscando, né? Essa originalidade de cada ser, a beleza, a singularidade que existe em cada um, né? Em toda a parte da natureza, porque até nos animais nada nunca se repete, né? Impressão digital de cada ser, assim. Eu tenho essa sensação que o 4 quer encontrar é essa impressão digital que existe, né? A origem em cada ser. É E a como se ele beleza, tivesse, né? De encontrar. como se ele tivesse perdido o contato com a ideia divina da origem, né? Então ele fica Exatamente, tentando exatamente. reproduzir na vida algo que seja muito E original, muito diferente, né? E isso de uma forma que não é racional, né? É sentida no coração, é sentir essa origem e encontrar lá no coração, né? Sentir essa singularidade, sentir a impressão digital de Deus, né? A parte única que cada um de nós tem, porque ninguém nunca vai sentir o mundo como uma outra pessoa, né? É único essa forma de ver e de sentir o mundo. E essa é a sensação que eu tenho que o 4 está buscando de novo, dentro de si mesmo. Uhum. Esse Sim. mergulho, eu acho que vai uma. E até eu tava falando, eu tava pensando no que falar, e acho que eu fui entrando nessa energia 4, deu vontade de ficar quietinho, sabe? É. Falei, não, mas peraí, deixa eu falar aqui. Então dá vontade de ficar, assim, sabe aquela vontade de você sentir mais as coisas, de você prestar mais atenção no coração mesmo, assim. Eu acho que é essa quando você interpreta a vida por esse sentimento, né? E aí você traz lá de fora esse sentimento do que está acontecendo, da beleza de você olhar um pôr do sol, de você contemplar uma árvore, uma planta, e aí você olhar aquela beleza e aquela beleza ser tão profunda que você traz ela para dentro de você e você sente aquilo e aquilo parece que derrete dentro de você, assim, e ela preenche o teu corpo, assim, né? Que você sente aquilo tomando conta, assim. Então, acho que quando a gente acessa esse raio 4 a gente entende ele, é a beleza de sentir na profundidade das coisas essa beleza, assim, né? Trazer para você essa beleza que existe no mundo e que às vezes a gente está sentindo falta dentro da gente, né? Então, para mim, essa é a ideia do 4. E eu acho que, fazendo um link, eu acho que até com o vídeo passado, a gente falou muito
se conectar com os nossos sentimentos, com o nosso coração, para a gente encontrar esse propósito, né? Para a gente colocar nossa marca no mundo, para a gente... E o 4, eu acho que ele tem uma grande habilidade de encontrar propósito e sentido em tudo, assim, né? Assim, ele vai ter as ações ou esses movimentos dentro daquilo que faz sentido. E eu acho que a gente precisa muito disso, seja nas empresas, nos trabalhos, né? Qual é o propósito disso? Qual que é o significado disso? Sentido, não é razão, né? Mas é emoção. E aí traz essa facilidade pela empatia, se conectar com esse outro, com o sentimento, com a dor do outro também, né? Nesse processo. Vocês falaram bastante coisa, hein? Eu acho que aquela energia do 4, a gente ficar mais olhando para dentro, é muito forte. Tem uma coisa que eu vejo assim, nos 4 que me chama bastante atenção, é a intensidade de tudo, né? Tudo é muito intenso, tudo é muito forte. E é um intenso para os dois lados, né? Eles quando vibram mesmo, né? De verdade, com alegria. Eles sentem aquela emoção, quando é uma energia que talvez alegre ou de... E quando também é uma energia triste, eles entram profundamente naquilo. Então, assim, essa intensidade, não existe... Acho que no 4 é bem legal que não existe mornidão, né? Ser morno no 4 não tem. Ou ele é muito quente, ou ele é muito frio, mas ele não fica ali no morno. Coisa que o 9, né, vai lá e fica lá, se perde no morno, né? O 4 a gente aprende a ser intenso, a ser autêntico, a ser profundo, a sentir mesmo as coisas, a buscar significado e profundidade. Nada é à toa. Acho que uma das frases que eu mais escuto dos 4 é tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, isso não é à toa. Então, quando ele olha o sol está dizendo alguma coisa para ele. A chuva está dizendo alguma coisa para ele. E essa sensibilidade, acho que é algo que a gente tem também dentro da gente, mas a gente precisa aprender muito com o 4 em relação a isso. Que a gente pode ir além, né, da superficialidade das coisas. Então é lindo, o 4 é lindo. Sim. E eu acho que todo mundo congelou. De oferecer a experiência, né? E esse sentir e buscar todo o sentido que tem nas coisas, eles oferecem experiência. Não é uma coisa, nada que você esteja com 4 é uma situação assim superficial. Inclusive tem um horror à superficialidade, porque uma vida sem significado, sem beleza, talvez nem vale a pena ser vivida. Né? Então, vai te oferecer a experiência e oferecer a experiência no coração. Não é uma experiência só de qualquer jeito. Eles vão te levar, né, num lugar muito sagrado dentro de você. Isso a gente pode ver de muitos artistas também, né? Quantos artistas, né, originais, criativos, assim, nos levam a viver uma experiência realmente, né? A partir daquilo que ele mergulha lá dentro dele, nas profundezas, e consegue traduzir para fora, né? E quando a gente está nessa jornada de autoconhecimento, uma jornada de maior conexão com a gente, eu vejo que é inevitável. Em algum momento a gente tem que se deparar com essa energia do 4, porque é encontrar Deus, como a gente falou, né? Dentro da gente, né? É fazer esse mergulho interno, né? Então... Isso que o 4 consegue nos trazer, assim, de traduzir para fora, né? Aquelas experiências mais profundas, quando vem através da arte ainda, é uma coisa emocionante, né? Eu trabalhei com uma grande amiga e foi uma parceira de trabalho também, e era interessante que quando a gente fazia os treinamentos, enquanto eu estava lá preocupada com o conteúdo e tudo mais, assim... Ela preparava a sala de uma maneira tão aconchegante, assim, era o detalhe da vela, era o detalhe das palavras, e quando os participantes chegavam, eles falavam assim, nossa, que delícia essa sensação, assim, que delícia estar aqui sendo acolhida, e é muito, e eu aprendi muito nesse processo também de olhar para esse lado que já é um grande passo para, inclusive, os participantes se conectarem, entrarem nessa energia da delicadeza, né, do detalhe, daquilo que é importante, da empatia, do aconchego. Então, eu aprendi e aprendo muito com ela, assim. Toda vez que eu vejo os trabalhos, sempre tem um detalhe lá. Detalhe sempre original, né? Os 4 têm uma coisa de trazer algo que ninguém pensou, algo que ninguém fez, um detalhezinho que faz a diferença.
né? Quando a gente vê a história até do Steve Jobs, que é uma coisa assim, ele não quis criar só um telefone bom, né, que funciona, não, ele quis fazer um telefone que era diferenciado no Uma sentido experiência. uma experiência única, né? E os 4 têm isso em tudo, né? Então, conversar com o 4 é ter uma experiência única, já de cara. Né? Você vai ter um movimento ali que você fala, cara, é diferente. É diferente. O negócio não é à toa que eles têm essa sensação de ser especial, né? De ser um pouco diferente, e que muitas vezes cai no extremo do tipo, eu não me encaixo aqui, né? Porque eu sou tão diferente que parece que eu não combino com nada, né? Que é uma grande dor que ele carrega ali dentro também. Acho que todo 4 ele é um pouco ericksoniano, então ele vai ter essa linguagem simbólica. Eu acredito que porque a língua já está diretamente ligada ao coração. Então, né, vem a palavra que está ali no sentimento. Muitas vezes esse processamento mental vai estar acontecendo, tudo bem, mas a palavra é muito mais conectada com o que ele está sentindo na hora, né? E uma grande maioria das pessoas, dos tipos, ele não tem tanto essa conexão, às vezes, com o coração, e ele não vai entender essa profundidade dessa... E aí eu brinco que o 4, para mim, ele é igual se fosse um cãozinho guia pro cego. Então ele me ajuda a entender a profundidade dessas emoções quando ele está descrevendo algumas coisas, muitas vezes. Aí o que a Monique falou, por isso grandes artistas conseguem tocar a gente tão profundamente, que são tipo 4, porque eles traduzem em arte tudo aquilo que eles estão sentindo, né? Então eles trazem para uma linguagem que não é uma linguagem racional, que você não vai ter aquela barreira de entrada para compreender. Então ele desmancha aquela tua barreira de entrada e ele acessa direto o teu coração, seja na música, num quadro, Eu acho que essa de arte, né? que você falou é bem legal. Acho que aquela frase que a boca fala do que o coração está cheio, no 4 é muito forte, isso mesmo, né? E falar, né, o que está no coração é expressão. 4 expressa. E se não estiver falando, vai ser pelo corpo, vai ser pela postura, mas ele está expressando o tempo todo a tempestade, ou aquele movimento gigantesco que está acontecendo dentro dele, essa emoção muito forte, né? É muito expressivo, é muito expressivo. É difícil você passar perto de um 4 e não percebê-lo nesse sentido, né? E o que o Felipe falou, né? Acho que quando ele expressa essa questão da arte, seja pelas palavras, seja por algum detalhe, é que em essência ele tem, que a Monique também falou, né? O contato com a originalidade, e que de alguma maneira todos nós também temos esse contato. E somos iguais nesse sentido de ter este contato dentro da gente, e por isso que a gente também pode conectar a dor que tem ali no mundo, a dor no outro, porque todos nós, né, temos esse contato. É que aí, quando ele muitas vezes está aqui, ele perde esse contato e ele vai buscando o tempo todo essa originalidade, e é isso que vocês já falaram, né, esse processo, e que muitas vezes tem a dificuldade de ficar no aqui e agora, de valorizar esse presente, que é um presente, né? Porque tá nessa busca, seja lá atrás, seja numa situação ideal, mas eu acho que eles têm essa habilidade de acessar essa originalidade, e que todos nós somos iguais nesse sentido, né? E de traduzir igualmente pra gente, únicos, né? E quando eles conseguem traduzir pra gente, né? Porque às vezes, dependendo dos outros tipos de enneagrama, a gente não consegue sentir, né? A profundidade que um 4 consegue sentir, né? Então... ir no extremo da experiência humana, né? Eu vou nos extremos porque realmente a dificuldade de pertencer é porque um 4 olhar pro que normalmente a sociedade é tão superficial, né? Tudo, as pessoas vão só fazendo, essa coisa do fazer por fazer é muito superficial. E aí, se eu estou desconectado da minha origem, que tem um grande significado, um propósito único, é muito doloroso eu aceitar que eu estou aqui por acaso e é só fazer o que tem que ser feito. Então, eu vou buscar isso, nem que seja indo em todos os extremos de mim mesmo. E aí, eu acabo conduzindo as outras pessoas também, né? Um tipo 4, ele sempre causa essa experiência, esse impacto sensorial nas outras pessoas. E aí, quem não está acostumado com isso, quem está muito conectado com fazer o que tem que ser feito, acaba se chocando com isso, porque são lugares que também são desconhecidos dentro de si mesmo. E um 4 sempre vai provocar. Só a presença deles parece que já provoca a gente a mergulhar aí nesse mais profundo de si mesmo. E a gente sabe que quando a gente não mergulha nesses lugares, o que tem lá é um monte de bagunça, né? É um monte de coisa desajustada fora do lugar, e aí isso é desconfortável.
Então, por isso que algumas pessoas têm essa sensação, né, de que o 4, ele causa muitas vezes esse desconforto, mas é o quão profundo eu também consigo ir dentro de mim. E aí, quando a gente consegue, a conexão é muito linda, né, com os tipos 4. Eu tenho muitas amigas tipo 4 e aí a gente se conecta num lugar único, assim, um lugar que não tem outra descrição, que não seja único, mas é porque a gente, mesmo que seja para colocar o sistema de oxigênio, vamos mergulhar, vamos descer e ficar batendo um papo lá no fundo do mar, assim, lá na escuridão, às vezes acham uns peixes fluorescentes, né? Eu acho que é interessante isso que a Rita tá falando, que é o seguinte, às vezes você tem um lago, por exemplo, e ele está recoberto de algumas plantas, alguma coisa assim, né? E você fica com medo de mergulhar no lago. E aí você fica rolando só ali na superfície. Não consegue mergulhar mais profundo. E às vezes o 4 fica nesse sentimento que é só essa planta do começo. Ele tem medo muitas vezes de um pouco mais profundo. E aí esse lugar que tem os peixes, que é mais divertido, é mais fundo do que esse lago. O Nick travou todo mundo. Travou todo mundo, né? Eu acho agora tá voltando, ó. Voltaram, vocês ficaram travados por um tempinho. Escutaram o que eu disse? Você começou a falar do lago e aí cortou. Tá, só vou repetir bem rapidinho. Imagina um lago cheio de plantas, né? Muitas vezes o 4 ele fica só em cima daquelas plantas, né? E é onde a Rê falou, é ter coragem de atravessar essas plantas e ir mais para o profundo, porque lá está o sentimento, na verdade está até um vazio, né? Um lugar mais gostoso. O 4 muitas vezes ele fica se deliciando só naqueles sentimentos mais superficiais, né? Então isso acaba gerando, às vezes no convívio com o 4, que ele não tem entendido isso, ele vai ter a apresentação das emoções dele pra gente, como ele tá, os sentimentos dele vão ser um pouco tumultuados, vamos dizer assim, né? Então acaba sendo um pouco pesado, às vezes, essa troca de humor, porque ele tá naquele sentimento superficial, ele quer sentir essa desconexão que ele perdeu lá dessa origem, desse equilíbrio emocional que ele tinha anteriormente. Ele quer sentir toda essa profundidade, mas aí ele busca isso em alguns sentimentos que são mais superficiais, né? Ele quer sentir no coração dele toda essa intensidade, mas ele fica preso às vezes em algumas coisas que são um pouco superficiais, vamos colocar assim, né? Que essa, às vezes é como se descreve um 4, que é essa doce alegria de estar triste, né? Essa doce alegria de ser melancólico. Então vamos começar a falar um pouquinho aqui quais são os desafios desse ponto, né? Dessa energia. Se apegar ao sofrimento e viver esse sofrimento, não sair desse sofrimento. Por isso que a gente chama ele também de um tipo individualista, né? Porque às vezes o 4 ele não consegue colocar o talento dele a serviço do mundo, a empatia dele, a capacidade dele de lidar com o ser humano. Nada disso está a serviço, né? Quando ele está isolado e apegado à própria dor, né? Se sentindo incompreendido, se sentindo abandonado, se sentindo rejeitado, né? E daí a presença dele, a gente não consegue desfrutar da presença dele, né? E o 4, né, tem essa questão de estar buscando a originalidade, mas tem a ver com a identidade, né? Com o senso de eu, de identidade. E o problema acontece quando eu me identifico com essa identidade melancólica, né? Com essa identidade de quem sofre, né? Da dor ali, da melancolia mesmo. E crio uma noção de identidade em cima daquilo. E aí, para desapegar desse processo, é um processo de morte, né? De morte, renascimento, porque o que ele está buscando é o fundo do mar, que é totalmente sereno, né? Que não tem equanimidade, equanimidade. Tá pegado àquela bagunça das ondas que vem e jogam ele para tudo que é lado, e aí eu crio uma noção de identidade naquilo, porque ainda assim é melhor do que o que eles enxergam como superficialidade nas outras pessoas. Essa melancolia que a gente está falando, né, tem muito a ver assim, ele sabe, no fundo, o que é ser belo de verdade, né, na essência.
E aí ele passa a se comparar com esse ideal que ele já desenhou lá, eu ser belo, né? É assim. E eu não sou assim. Parece que está faltando aquilo. E aí ele fica nessa melancolia justamente porque ele não tem, ele não consegue alcançar o que ele idealizou. E isso acontece em várias áreas, né? Então, assim, se é o mundo, se ele olha para o mundo não é tão belo como eu imagino que deveria ser. Se é um relacionamento, o relacionamento também não é tão belo, tão encantado como eu imagino que deveria ser. Né? Se é com as coisas materiais, coisas físicas, talvez onde eu more, não é tão belo, tão estético como eu gostaria que fosse. Então, essa frustração, né, de conseguir enxergar o que seria a beleza profunda das coisas e, ao mesmo tempo, estar distante disso, né, estar num processo de chegar, causa uma melancolia. E, ao mesmo tempo, vicia. Porque, no fim, ele está buscando isso. É um apaixonamento pela falta. Para ele é melhor estar buscando isso do que alcançar e depois perceber que aquilo não preencheu. Então eu volto, melhor perder de novo e voltar a buscar, porque pelo menos assim o buscar dá um propósito para ele. Eu tô na luta, né? Tô indo atrás. E aí acontece muito de quando ele conquistou e ele fala assim, pera, tá, mas ainda não é aquilo, né? Ainda não é aquilo. E aí ele volta, ele abandona, ele solta. Pode ser um relacionamento, pode ser uma conquista até material ou social. E ele começa a entrar de novo nessa busca, porque ele, de novo, é viciante. Né? Essa emoção de estar sempre a um passo de conquistar o que deseja, né? Cria um ciclo vicioso. Eu acho que uma grande característica, então, quando a gente olha para uma pessoa que pode ser um perfil 4, é essa falta, né? Então, esse sentimento de falta. E aí ele, como eu havia dito, ele fica lá olhando talvez uma situação passada que parece agora interessante ou uma situação idealizada ali no futuro que ele pode vir a ter ou, enfim, ele vai ter. E não consegue se conectar com o aqui e agora, com o corpo, né? Como a gente estava falando, o foco fica tanto aqui no coração, só que ele fica aqui dentro. E acho que o aprendizado dele é estar aqui dentro e depois expandir para fora, com o corpo, todos os centros, né? Cabeça, corpo e coração também. Porque senão fica sempre nessa falta. Trouxe essa palavra bem interessante, né? Do apaixonamento pela falta. Eu acho que é bem isso. E aí o Lu trouxe o buscador, porque também isso se torna a identidade do tipo 4, o que está sempre buscando. Buscar a situação ideal. Buscando a situação ideal. Então, tudo que está perto, eu rejeito, porque não é o que eu idealizei. E se eu aceitar como tá, isso é o que eu sempre quis, eu vou perder a minha identidade de quem está buscando. E aí, quando está perto, eu rejeito. Quando está longe, eu acho que é aquilo que vai me trazer. Né? E aí cria... E para as pessoas, exatamente, que convivem com o tipo 4, né? Para quem ama o tipo 4, para quem tem o tipo 4 por perto, é muito frustrante, né? Porque pode ser muito frustrante, né? Porque se faz, a situação tá ali, a vida tá ali acontecendo, mas para o 4... aquilo não é o suficiente, aquilo não basta, né? Tá faltando algo, então não consegue se alegrar e viver com aquilo que tá ali colocado, né? No presente, no aqui e no agora. Eu acho interessante essa busca do 4. Lógico que tem a parte ruim da busca na operação do dia a dia, mas acho que o 4 é o buscador do Eneagrama. Então ele é o que tá nessa busca mais profunda dessa origem, de você se reconectar com o que ele consegue ver que é lindo, belo, divino. Então essa dor que tem dentro dele, e acho que o Luciano falou um negócio muito legal que eu vejo no 4, que é o quanto dói nele, e aí é uma dor que só ele entende, tá? E a gente nunca vai conseguir chegar perto dessa dor que ele tem. E ele faz questão ainda de dizer pra você, olha, essa dor é só minha e você nunca vai entender, né? Que é essa dor de ele entender como é belo as coisas, e eu nunca vou conseguir estar perto disso. E aí desencadeia todos esses processos, né? E aí acho que um termo que a gente não colocou ainda é a comparação e a inveja, né? Que são essa situação de eu olhar para o outro e falar assim, ele tá feliz lá. E é uma inveja do emocional, né? Que é essa inveja de como os outros são felizes e eu não tô conseguindo ser. E aí ele busca isso,
e chega perto, mas ele chegou perto, mas não é isso ainda, né? E aí essa eterna busca, essa beleza do 4 de ser um buscador eternamente, né? Partezinha ruim, mas tem uma parte legal aí do... A Monique e a Marta falaram do corpo, né? Que aí começa a falar assim, como é que ele sai disso, né? Porque você está falando do mundo das águas, né? E a água precisa ser contida de alguma forma, precisa ter base para se sustentar. E a questão do fundo do oceano, quando a gente fala, é se aproximar da terra mesmo. Então, quando o 4 está na tempestade lá das águas, lá em cima, tal, vivendo aquela emoção, ele está viciado naquilo, mas quando ele mergulha profundamente e se aproxima do chão, onde o mar fica tranquilo, e quando a gente fala isso em termos práticos, né, é ter contato mais com o corpo mesmo. Então, quando a gente fala do tipo 4, quando ele começa a meter a mão na massa nas coisas, realizar muito, ação, fazer atividades também com o corpo, se conectar mais com o chão e tudo isso vai trazendo para ele uma base para lidar com essa carga emocional dele que é gigantesca. Então, sem essa base, ele fica sambando entre o emocional e o mental, né, que vai, né, que também é sequestrado nesse processo. Então, o quão importante é para um 4 aterrar, né, aterrar, sentir o chão, entrar na realidade. Sim. Importantíssima, né, Lu? Que essa questão de aterrar, aí tem um mecanismo que o 4 faz que é da introjeção. Então, não é só lidar com a dor dele, ele está lidando literalmente com a dor. Importante. Né? E aí, enquanto ganhar corpo é também delimitar o meu espaço, aonde eu começo, aonde eu termino, aonde o outro começa. O que é a minha dor existencial, do meu eu, e o que é do outro, né? Porque o 4 vai jogando tudo para dentro, se conectando com isso, e aí vira uma coisa só. É o que eu comentei, né? Que o movimento dos 4 no corpo sempre é muito assim, é como se fosse águas mesmo, assim, se movimentando. É um corpo que não para, é um corpo que flui. Eu conheço alguns 4 e parece que está flutuando, assim, não tem muito chão, muito, né? E aí precisa delimitar mesmo. Fisicamente falando, né? Do eu, limitar mesmo, né? Esse limite que você falou é bem legal, porque você está lembrando de uma coisa, que é assim, o coração dele está abertão, né? Então ele entra no ambiente, ele sente todo mundo, ele interpreta o ambiente pelo coração. E se o ambiente está pesado, o pesado vem para ele, assim, na hora, ele fala, mas isso aqui não está legal, eu já estou me sentindo mal aqui, tá? E ele sente tudo isso. Então botar um limite, né, frear isso, falar assim, aonde eu termino e aonde o outro começa, cara, é importantíssimo para ele se proteger, inclusive. Porque é a outra palavra que a gente chama que ele é hipersensível, né? Então, outra nomenclatura para inveja é hipersensibilidade, né? Muito permeável. E o que me ocorre também quando a gente fala em aterramento e colocar limites tem a ver também com rotina, né? O 4, disciplina e rotina, né? O 4, pelas minhas experiências, assim, eles têm pavor dessas duas palavrinhas, né? Sim. Mas vai sair correndo. Encontrar beleza numa vida que tenha rotina e que tenha disciplina, né? Porque eles têm muitos talentos, apesar de às vezes não estarem conectados com a parte artística. O artístico pode estar bloqueado também, ele acha que ele não tem. Mas conseguir estabelecer um mínimo de rotina e de disciplina no seu dia a dia ajuda ele a entrar em movimento, a colocar as coisas em ação, fora, colocar em ação, né? Eu acho que colocar a dança e as artes marciais, por exemplo, como um exemplo de um desenvolvimento que seria um desenvolvimento prático do 4, vamos dizer assim, né? Então, imagina, uma arte marcial. Yoga também. Disciplina oriental, yoga, né? Eu tenho um horário para ir, eu tenho que praticar determinados exercícios, eu tenho que estar lá. Às vezes eu tenho aquela questão da disciplina até mesmo de um mestre, então, isso bota o corpo em movimento, que eu vou estar fazendo uma atividade física, eu vou estar aterrando, eu vou estar sentindo meu pé no chão, né? E eu acho que a arte marcial também é bem interessante por questão de colocar essa questão de limites, né? Então, o 4 saber... E tem algumas artes marciais que elas vão ser lindas, vão ser danças, vão ser movimentos artísticos praticamente, né? Então, o 4, ele seria uma das maneiras do 4 ir ganhando essa disciplina. Ele pode ganhar disciplina arrumando o quarto, enfim, vai várias... Eu acho que o mais importante também é ele entendendo esse padrão, às vezes esse apego pelo esse sentimento intenso, ou pela dor, ele pode às vezes ficar semanas, né, ou horas, e aí as coisas ele não põe na prática, a vida em prática. E acho que ter essa percepção de, opa, tô lá,
e sair para fazer esse esporte, para de repente, porque não é ele tentar sentar e agora eu vou produzir, porque está muito intenso, e aí usar isso como uma estratégia, mas tomar consciência, porque é um desafio, né? Imagina alguém que entende que a vida só vale se for sentida intensamente. A gente está falando aqui que o crescimento e a busca dele da essência é essa questão dessa paz, dessa calma, né? De chegar lá no fundo do mar, onde ali está tudo calmo. E entender que ali sim ele vai acessar essa inteireza e essa originalidade com tudo, né? Isso tem muito a ver com as asas dele, né? Ele cresce muito com a asa 3, entrando no mundo, realizando, fazendo as coisas acontecer, como ele cresce muito com a asa 5, quando ele começa a ser mais racional, quando ele começa a fazer uma análise mais mental das coisas, para equilibrar um pouco com essa energia emocional. Lembrando que as três inteligências são importantes, né? A gente está em equilíbrio quando as três estão rodando bem. O meu corpo, a minha mente, o meu emocional trabalham os três em equilíbrio. E onde tem uma distorção, ou seja, onde está um mais exagerado que o outro, causa um desequilíbrio. Imagina um tripézinho, uma cadeira, onde um pé é maior que o outro, ela fica, né, meio de lado. E a ideia, o que é? É equilibrar. E no 4, lembrando que essa perna maior é o coração. O coração está grandão lá, está gigantesco. Então, a hora que ele traz mais corpo, traz mais razão, ele começa a trazer um pouco mais de equilíbrio, né? E a vida dele começa a funcionar muito. E aí sim ele usa todo esse talento que ele tem, essas habilidades, esse jeito único de ver o mundo a serviço de tudo, de todos. Eu tenho uma amiga que ela é um tipo 4, que está em profundo desenvolvimento, e a frase dela é fazer do simples algo extraordinário. Ela fala isso todos os dias e pratica isso. Porque é voltar a aceitar que as coisas simples são belas, né? Que o dia a dia é belo, que existe muita beleza no que é simples mesmo, e não só, e aí eu tenho que abrir mão de muita idealização, né, e de anos, da vida toda idealizando tudo, e nutrindo, porque a idealização do 4 não fica só na cabeça, tá dentro dele, dentro do coração. Então, se desapegar de toda essa idealização para olhar para o mundo como ele é e encontrar beleza na forma como é, talvez seja o grande desafio aí do 4. E ainda assim, olhar para esse simples, e como tem muito sentido, eles vão encontrar muito sentido, dar um toque para fazer dessa simplicidade algo realmente extraordinário. Eu acho que é flecha 1 daí, né? Esse é um caminho de flecha 1, eu acredito, assim, que é aquela situação do tem que fazer o simples, e não é bem o simples, aceitar, mas assim, né? eu tenho que ir lá e fazer o que tem que ser feito, né? É acordar, e eu vejo muito no 4, assim, eu tenho uma amiga que ela tem uma filha 4, e o legal é que ela é uma 8, né? Então, é bem bacana essa relação, assim. E aí ela fala assim, mas de manhã ela acorda, aí ela coloca a música, aí ela abre a janela, aí tem aquele movimento, até ela tá atrasada pra escola já, né? Então eu vejo muito no 4 essa relação que ele tem, assim, de entrar num clima pra que aquele ambiente fique gostoso, aquela situação fique boa. Então essa situação de flecha 1, tem que fazer, tem hora pra coisa acontecer, tem que entregar, tem que ser mais organizado, mais pontual, mais... Então acho que é bem importante pro 4 esse movimento de saber que ele tem que fazer e se organizar para fazer. Às vezes não ficar tão esperando a situação ficar boa para ele fazer, né? Sim. No fundo, não pode esquecer, né, que a grande viagem dele é para dentro dele mesmo, né? A gente até conversando um pouco antes, a gente citou uma frase do Rumi, né, que diz que ele procurou Deus em todos os lugares, mas encontrou dentro de mim. Encontrei dentro de mim. E é uma frase muito 4, ele é um 4 também, né, que no fim ele tem que olhar mais profundamente, mais profundamente, mais profundamente. E ele vai encontrar todas as respostas que ele precisa lá dentro. Né? Então... Parar de se comparar, né? Porque muitas vezes ele fica nesse processo de como falta, e ele fica se comparando, seja superior ou se vai ser inferior. E na verdade tá lá. E a gratidão é isso, pelo simples, pela vida, por ele, né? Por esse belo, realmente toda vez que ele perceber indo para fora em termos de comparação, voltar e falar, não, tá tudo bem aqui. Tá tudo bem, tá tudo lindo, tá divertido, tá gostoso, né? Tá tudo certo. Deixa eu seguir me colocando em movimento, né? Não perder os meus projetos por causa dessa instabilidade emocional, né?
não deixar de realizar aquilo que eu acredito, porque eu entrei mais uma vez numa onda, né, de mergulhos. É isso que a gente falou, né? Sabe? Entrar nesses mergulhos, mas saber identificar e quando que tem que sair. Isso aí. Eu acho muito queridos. Estamos quase no final. Pode falar. Quase no final. Temos Eu só acho muito bonito que o 4 ele tem essa situação de, por ele ter essa intensidade dos sentimentos e essa introjeção, eu gosto muito dos 4 atuando como terapeutas, porque eles têm uma facilidade também de entrar nessa dor do outro, né? Então essa empatia do 4 acaba sendo muito genuína. E isso traz bons resultados quando o 4 se dedica a essa área da vida, né? Eu acho que isso eu já recebi boas ajudas dos tipos 4 por conseguir interpretar essas situações que a gente às vezes tem dificuldade. Perfeito. Sim. Perfeito. Desde que ele saiba também colocar os próprios limites, né? Que a gente estava falando. Para ele não se misturar na dor do outro, né? Perfeito. Tá ótimo, então. Mais algum comentário? Alguma coisa com relação ao 4? Lembrando que a gente tem isso também, né? Todo mundo tem um pouquinho do 4. E ele nos ensina a respeito disso, né? De buscar significado, de viver intensamente as emoções, de buscar originalidade, de buscar o belo dentro da gente. E é lindo esse ensinamento. Quantas vezes a gente se perde, né? Não sabe o porquê que nós estamos fazendo as coisas. E o 4 está nessa busca, o tempo todo mostrando, isso é importante. Busquem se conhecer, busquem o belo dentro de vocês. Eu acho que é isso. Lindo, lindo, lindo. Gente, não é 4 de livro, né? Procurem conhecer um 4 de verdade. Não fiquem só no 4 do livro lá. Justamente. Não. Sintam o 4. Sintam o 4. Não fica só lendo o livro, não. É isso aí, Lu. Sintam um 4. Sintam um 4. Muito bom. Muito bom. Então tá, então semana que vem a gente continua, daí com tipo 5, a gente vai mudar a nossa energia para os perfis mais, né, mentais. E vamos entender tudo. Claro. Só que não. Um beijo, então, boa semana. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Até semana que vem. Tchau.